Imagina o seguinte, Glauber, lá atrás, uma das estratégias era o quê? Quando começou a guerra de quinta geração há décadas atrás. Divide et impera, dividir para governar. Como é que eu vou dividir o seu país se eu não tiver antagonismo? Então, vamos lá, vamos pensar dentro de uma estratégia. Vamos imaginar que você é um país. E o seu país, o pessoal é unido, né, tem os mesmos valores, família, patriotismo, né, religião, né, é um pessoal que é aguerrido à sua história, à sua bandeira. Mas numa guerra de quinta geração eu preciso dividir vocês para enfraquecer. Como é que o DG pensa? Como é que eu vou enfraquecer um país se não existe antagonismo? Então é necessário provocar o antagonismo. Como é que eu provoco antagonismo? Fortalecendo forças que se antagonizam. Senão não há antagonismo. Como é que eu fortaleço forças que se antagonizam? Fortalecendo tanto um lado, financiando os dois lados. E promovendo uma alternância entre os dois para que um possa se fortalecer e fazer suas propostas e angariar apoiadores, e depois vem o outro, faz suas propostas e também angaria apoiadores. E os apoiadores conflitam. Então, se você observar essa agenda, vamos fazer uma analogia que eu sempre faço no Checkmate Global sobre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. Observe como, depois de um tempo, subiu alguém de direita que resgatou aqueles valores que antes estavam enfraquecidos. Ao mesmo tempo que ele resgata aqueles valores, seja um Trump lá ou um Bolsonaro aqui, na hora que ele resgata esses valores, ele gera todo um movimento de direita resgatando esses valores e causa o quê? Uma rachadura na sociedade. Mas depois que essa rachadura acontece, não porque o Bolsonaro e o Trump quiseram fazer isso, mas porque é uma consequência natural da defesa desses valores. Então, agora eu preciso levantar o outro, para que ele se antagonize com este. Então, lá seja Biden, seja Lula aqui, são erguidos, que levantam as suas bandeiras e você tem na sociedade um racha. Observe o racha na sociedade americana e o racha que nós temos aqui. Exatamente o mesmo modus operandi. Certo? Isso, Walter, é para colocar essa questão da possibilidade dos DGs quererem trazer o Trump de volta. Eles só farão isso se eles entenderem que eles podem, com isso, aprofundar essa fenda, essa divisão, essa rachadura na sociedade que interessa dividir para enfraquecer, dividir para governar. Se eles entenderem que essa divisão, Glauber, já é suficiente, eles não têm interesse em trazer o Trump de volta. Ele representa também um risco. Entendi. E esse movimento acontece em outras nações, né? Lá na França, com a eleição agora, no primeiro momento parecia que teria uma vitória da direita e agora a esquerda se mantém, né? Mas em contrapartida avançou no parlamento, né? A Le Pen, né, o RN, avançou, aumentou consideravelmente o número de cadeiras, mas não obteve a maioria. Sim. Qual foi a estratégia do Macron e da esquerda? No segundo turno, você tem candidatos que foram bem votados. Todos aqueles que não estavam assim na ponta, que eram do grupo centrista ou de esquerda, renunciou em favor do outro. Então você polarizou a eleição. E assim a esquerda teve uma votação expressiva, porque polarizou, e o grupo centrista do Macron teve uma votação razoável. Mas ninguém lá, hoje, tem a maioria. Então, ou você vai ter uma aliança dos centristas com a esquerda, ou a Le Pen, que é a direita, não conseguiu ter a maioria, mas o crescimento foi exponencial. Olha só, observe bem, Glauber. Olha como é que é essa situação. Você tem na Itália Meloni, né, que é um governo de direita, ela está lá, a primeira-ministra Meloni, e ela está fortalecida. Você tem na Hungria também um primeiro-ministro forte. Né? Você tem agora essa questão na França, você teve na Holanda, a Alemanha, partidos de direita estão sendo bem votados. Então você começa a causar também na Europa essa mesma rachadura. Porque dividir para governar é isso. Né? A estratégia... Veja bem, nós somos muito latino e muito emocional. Os DGs não são.
são estratégicos, frios e pragmáticos. Ok? O que é melhor para mim? Dividir. Então eu vou apoiar os dois lados. Vou apostar nos dois cavalos. Na verdade, através de um e de outro, de certa forma eu mantenho a minha influência. Ao mesmo tempo que eu polarizo o país, crio antagonismo, crio divisão, crio o jogo de uns contra os outros, e enfraquece esses países. Vamos lá, Glauber e aqueles que nos ouvem, veem. Você está vendo isso acontecer na China? Os chineses brigando nas ruas? Porque lá tem essa conversa, né? Você não vê isso na Rússia, você não vê isso no Irã, na Coreia do Norte, por motivos óbvios. Claro. Na democracia, eles vão movimentar isso de tempo em tempo, né? Você não consegue movimentar lá da mesma maneira, Sim. ainda que a Rússia seja uma democracia onde tem eleições. Mas a eleição... Só tem um vencedor, mas... A eleição é manipulada lá. No Ocidente é o que mais se fala das manipulações das eleições no Ocidente, né? Sim. Então não vamos falar muito de processo eleitoral porque é complicado. Sim. Mas a questão principal é o seguinte: você não vê no bloco antagônico divisão, mas você vê divisão no Ocidente. Então, entende como por baixo de tudo tem uma estratégia aplicada meticulosamente durante décadas? Você pode dizer assim para mim, Glauber, todo mundo que está no Ocidente, que de alguma forma colabora para essa estratégia, sabe disso? Não, a maioria não sabe. 99% das pessoas estão defendendo ideias que são até bonitas, né? Ideias de direitos humanos, de clima, de igualdade, de fraternidade. 99% das pessoas que estão ali defendendo algumas questões são bem intencionadas, mas não conseguem perceber a profundidade do jogo, onde os rótulos bonitos, como nós falamos da outra vez sobre o CBDC, o rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. Então nós estamos vivendo uma guerra de quinta geração, onde essas armas estão sendo usadas para enfraquecer o Ocidente até o último minuto. E você pode ver que essa alternância de poder entre direita e esquerda beneficia a divisão da sociedade. Se beneficia a divisão da sociedade, atende ao esquema estratégico DG. E, naturalmente, tudo isso é provocado, né? Bem pensado, né? Não é uma evolução natural da sociedade. Até nessas pessoas bem intencionadas, mas elas são estimuladas pelos DGs. Sim, você poderia, Glauber, ter pessoas com visões distintas numa sociedade, né? Inclusive com essas alternâncias, mas que não houvesse divisão na sociedade. Olha, você ganhou, de hoje em diante você é o meu presidente, vou te apoiar. Eu ganhei. Não, agora vocês vão me apoiar porque somos todos um só, um país só. Não é o que nós estamos vendo. Antigamente tinha essas disputas, mas, cara, ganhou, né? Somos todos franceses, somos todos ingleses, né? Mas não é mais assim. E as comemorações que houveram agora depois do segundo turno das eleições na França. Tem situações lá que você vê que não tem nem bandeira da França. Os caras comemorando e não tem bandeira da França ali. Veja o que aconteceu lá. Então é uma divisão agora distinta daquela divisão apenas de uma disputa eleitoral. Entende? Quando depois termina, todo mundo se abraça, ok, na próxima eleição a gente se vê. Não é mais assim. Agora é algo que está muito mais acirrado, colocando pessoas que sequer se conhecem para odiar uma ou outra. Sim. Glauber, você talvez tenha visto isso. Eu vi famílias se separarem, parentes pararem de falar um com o outro em função de questões políticas. Imagina, eu vi irmãos que não se falam por causa de questão política. Nós não tínhamos chegado a esse nível de aprofundamento da divisão. E é uma tendência, né, que vai estar evoluindo. E isso, a gente está falando tu citou agora o Brasil, né? A gente está falando da França, falando dos Estados Unidos e tal. Brasil também, aí você tem na Argentina, e você vai tendo em todas as... Né? Aonde tem esse processo, né, eleitoral,
tem essa divisão, né? Mas poderia ter o processo eleitoral sem essa divisão profunda, como foi. Imagina o seguinte, só desculpe ter te interrompido, Glauber. Milei veio no Brasil, presidente da Argentina. Isso. Não veio, não falou com o governo brasileiro. Foi lá na CEPAC, lá em Santa Catarina, falou com o ex-presidente, com todo mundo e provavelmente irá embora. Né? Então, o que você começa a ver, não mais relação de governos. Eu não estou dizendo que ele deveria ir, deixar de ir, eu só estou mostrando o fato. Uhum. Né? Não são mais relações institucionais, não são mais relações de governo, são relações de cunho ideológico. A disputa ideológica da eleição continua depois, né? Ela continua depois. Você está dizendo que é natural, né? As ideias diferentes, teve o processo eleitoral, agora vamos pensar na nação. Mas não. Essa divisão continua. E que isso é intencional. Intencional. É estimulado a isso, né? Você observa o nível, os discursos, por exemplo, Glauber, né? A contaminação dos discursos hoje dos líderes. Você vê ali claramente um discurso contaminado por posições, por ideias que estão acima dos interesses coletivos. Vamos lá. Qual é o interesse numa guerra? Que possa deflagrar um ataque nuclear? Não é um interesse coletivo. Durante muitos anos, Glauber, não houve guerra nuclear durante a Guerra Fria pelo princípio da destruição mutuamente garantida. Os Estados Unidos sabia que se atacasse ele seria destruído e a Rússia sabia que se ela atacasse também seria destruída. Esse medo passou? Esse medo acabou? Por que agora se vai às últimas consequências arriscando um ataque nuclear? Então, é um outro momento psicológico. É um outro momento do jogo, é um outro momento do nível de risco que você quer assumir. E por que hoje, Glauber, as elites ou aqueles que decidem estão assumindo esse risco? Tem o medo que tinham antes, porque tem muito mais em jogo. Porque o checkmate global, ele se aproxima e há um momento em que você olha para o jogo, para a distribuição das peças na mesa, e você percebe que você tem poucos movimentos pela frente. E aí você começa a ser mais ousado. Você começa a se arriscar mais. Porque isso era impensável antes. Vou dar um exemplo. Quando a União Soviética colocou mísseis, alegou que ela colocou mísseis em Cuba, Estados Unidos, né, fez um cerco a Cuba para que a União Soviética tirasse os mísseis. Ela foi lá e tirou. Ela não arriscou uma guerra nuclear. Por que hoje se arrisca uma guerra nuclear? É um outro momento. Nós estamos num momento completamente diferente daquele que foi antes, certo? E você nota um nível de risco, a predisposição para assumir um nível de risco que você não tinha na década de 60. Outra coisa, aí você foi num outro ponto, Glauber. À medida que eu torno as pessoas mais dependentes da tecnologia, à medida que eu torno as pessoas mais dependentes da energia elétrica, e diminuo o nível de discernimento delas, como é que eu diminuo o nível de discernimento? Você deve ter visto, tem pesquisas que mostram que o QI médio da população diminuiu. Uhum. Por quê? Porque agora eu não te faço pensar. Você já não aplica mais a necessidade, por exemplo, nem de imaginar. No passado você lia um livro, ficava imaginando a cena. Você exercitava a sua capacidade de imaginação. Né? Você ouviu a notícia no rádio, depois vocês discutiam no jantar aquela notícia, cada um dava a sua opinião. Hoje não. Hoje a notícia vem pronta, a opinião já vem pronta e você não precisa fazer nada. Só repetir, que nem papagaio de pirata, né, a narrativa oficial. E se você não repetir a narrativa oficial, você sabe o que vai acontecer. Né? Então nós estamos num momento em que a situação de discernimento da população decai profundamente. Aí você conjuga duas coisas, Glauber. Um decréscimo de capacidade cognitiva e de discernimento. Capacidade de criticar e ter um raciocínio elaborado. Junto com um alto nível de dependência da tecnologia, você tem aí o cidadão perfeito para eles. Uma pessoa totalmente dependente, com baixo nível de discernimento. Perfeito para os DGs. Cara...
E aí muitos preferem não saber, né? Sim, tem um ditado antigo, né, para os nécios aí que gostam, né, é que o seguinte, a ignorância é uma bênção. Né? Isso. O cara fala assim, pô, depois que eu ouvi essas coisas, eu já não tenho mais sossego. É. Antigamente eu era tão feliz, né? Exato. Exatamente. De certa forma, Glauber, eu estou tirando o sossego das pessoas, né? É. Mas eu digo para você uma coisa, Glauber. Quando eu criei o canal Checkmate Global, o objetivo principal é falar para quem quer ouvir e falar para quem quer entender. Sabe por quê, Glauber? Aquele que não quer entender, ele vai ter milhões de argumentos, os mais frágeis possíveis, para manter aquela posição dele de conforto mental. Ele não quer sair da sua zona de conforto. Mas existe uma parcela crescente da população que sente que essa zona de conforto é muito frágil. Essa zona de conforto pode ser abalada muito rapidamente e que já quer entender o que existe fora da zona de conforto. E esse é o objetivo do canal Checkmate Global. Falar, olha, eu vou te causar um pouquinho de desconforto, mas se você entender isso aqui, você vai estar numa situação menos vulnerável. Vou dar um exemplo, Glauber, eu acho que eu já coloquei isso aqui. Em dezembro de 19 estava tudo bem. Em abril de 20, todo mundo já estava com alguma restrição. Então aquele que estava na zona de conforto, 4, 5 meses depois já não estava mais na zona de conforto. E começou a pensar, cara, como foi fácil eles me tirarem da zona de conforto que eu estava, né? Eu estava cheio de planos para 2020, em dezembro de 19, cheio de planos para 2020, e agora aí, ó, comerciantes quebraram, restaurantes quebraram, né? Bares. Quantos comerciantes foram à falência durante aquele ano de 2021? E em 19 o cara estava cheio de planos. Então as pessoas começam a pensar assim, tá, ficar na zona de conforto é bom, né? Como a gente comentou agora, a ignorância é uma bênção. Mas se me tirarem da zona de conforto contra a minha vontade, como é que eu vou fazer? Então muitos começaram, Glauber, a questionar isso e a pensar assim, é melhor ter um desconforto agora do que ficar tão vulnerável a ponto de não conseguir visualizar o passo seguinte. E um passo que pode ser desfavorável a essa paz, a esse conforto, esse pseudo-conforto que você tinha antes. Porque qualquer conforto que não é permanente, qualquer paz que não é de cunho permanente, é uma paz efêmera interior, é um conforto efêmero. Nós temos um ditado no canal, Glauber, se você me permite, que é o seguinte, só se desilude quem se ilude. Não há como alguém se desiludir se ela não se iludiu. Verdade. Não é verdade? Sim. Então, assim, as pessoas do canal já entenderam que é melhor ter um desconforto agora, entender o jogo e se preparar para o jogo, do que se colocar numa zona de conforto ilusória e depois sofrer uma desilusão. Que a desilusão é fruto da ilusão. Nada mais que isso. Quando alguém diz para você, Glauber, eu estou desiludido, ele necessariamente está admitindo que se iludiu. Não existe outra forma de olhar isso. Né? Então, realmente, assim, há um desconforto, mas é melhor ter um desconforto agora e estar preparado depois do que simplesmente se manter numa área de conforto completamente desprotegida.